vamos começar a falar da classificação da Constituição quanto à origem, que é a mais clássica de todas, né? Não sei se vocês lembram, mas quanto à origem, a Constituição é classificada em outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Essa é a mais clássica de todas. Né? Outorgada é aquela que é imposta pelo governante, imposta pelo absolutista, imposta por quem está no topo do poder. Ela também é chamada de Carta Constitucional. Carta Constitucional. Então, muito cuidado quando vocês forem responder uma prova discursiva. Quando a gente está respondendo a discursiva, não é bom a gente ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, né? De acordo com a Constituição, Constituição, Constituição. Então, a gente costuma trocar Constituição, a lei política, a lei maior, a Carta Magna. Costuma usar esses apelidos, entre aspas, da Constituição, né? Mas cuidado para não usarem Carta Constitucional. Carta Constitucional. Porque Carta Constitucional significa, de acordo com a doutrina, a Constituição outorgada, que é imposta. E a nossa não é outorgada. Nossa Constituição não é imposta. Nossa Constituição é a segunda, é a promulgada. Promulgada. É uma Constituição democrática. Aquela que não é imposta pelo governante, mas sim construída pelo povo ou pelos representantes do povo. Então essa é a segunda classificação da Constituição, promulgada. A Constituição de 88 é uma Constituição promulgada. A terceira classificação que a gente tem é a Constituição cesarista, também chamada de plebiscitária ou referendária. Plebiscitária ou referendária. Então a Constituição cesarista é aquela que é construída pelo governante, ela não é construída pelo povo, pelos representantes, ela é construída pelo governante, pelo César, entre aspas, né? Por isso que o nome dela é cesarista, e ela é apresentada ao povo, para que os representantes ou que o povo vote se aceitam aquela Constituição ou não. Essa é a Constituição chamada cesarista. E a quarta é a pactuada, Constituição pactuada, é um compromisso entre forças. Existem forças, partidos políticos ou classes dominantes naquela sociedade que entram num acordo, ok, nós vamos governar essa população, como é que a gente vai fazer? Então eles entram num acordo, firmam um compromisso e fazem aquela Constituição, um compromisso entre forças dominantes naquele país. É chamada Constituição pactuada. Depois, a segunda classificação que a gente tem é a Constituição quanto à forma. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou costumeira. Escrita também chamada de Constituição instrumental. Costumeira também chamada de Constituição consuetudinária. Consuetudinária. Ou também Constituição legal. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição escrita, a gente sabe, né? E como Constituição costumeira, elas estão cada vez mais raras no mundo. Elas são próprias dos países de common law, daqueles países em que a tradição é pelo costume, é pelas decisões, é pelos precedentes. Então, o que vale como Constituição nesses países são várias normas, às vezes escritas, às vezes não escritas, mas muitas normas que formam aquela nação e são consideradas Constituição. Mas elas não estão reunidas em um texto, como aqui no Brasil. A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o texto, a gente lê o texto da Constituição. Nesses outros países, não. A Constituição consuetudinária ou costumeira não tem esse texto constitucional integrado em um só documento. Quanto à extensão, a nossa Constituição pode ser sintética ou analítica. A nossa é analítica. Por quê? Porque é uma Constituição que trata de muitos assuntos diferentes. Temos tratando de questões sociais, direitos e garantias fundamentais, questões políticas, eleitorais, regras de direito eleitoral, regras de direito tributário, direito financeiro. São tantos assuntos e tantos assuntos que ela é considerada uma Constituição analítica, diferente das Constituições sintéticas, que tratam de poucos assuntos, menos assuntos. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, é uma Constituição sintética. Para vocês terem uma ideia, elas não têm, a Constituição em si, o texto constitucional, não tem nem direitos e garantias fundamentais. Não tem. Os direitos e garantias fundamentais foram incluídos depois por emenda, pela chamada Bill of Rights americana, a emenda de direitos americanos. Então, a Constituição dos Estados Unidos não tem, igual o nosso artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Então, é uma Constituição bastante sintética. A nossa, por outro lado, é uma Constituição analítica. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou formal. E aqui tem uma pegadinha. Cuidado com essa questão aqui. Porque o examinador pode complicar para a gente na prova nessa classificação aqui. Constituição material ou Constituição formal. Como assim? A gente sabe que Constituição material
é aquela que tem conteúdo de Constituição, né? Então, todo mundo fala da norma que fala do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II será mantido na órbita federal. Isso é matéria de constitucional? Matéria de Constituição? Não, né? Não deveria estar na Constituição, realmente. Não é matéria de Constituição. Como várias outras coisas, se a gente for ver direitinho, vários outros assuntos não deveriam estar na Constituição. Deveriam estar em leis complementares, deveriam estar em leis até, mas na Constituição não precisaria. A Constituição precisa estruturar um país, organizar os direitos e garantias fundamentais, a estrutura de formação do país, mas muitos assuntos não precisariam estar ali. Por isso que a Constituição material é aquela que tem conteúdo de Constituição, só tem assunto que organiza, que estrutura o país. Por outro lado, a Constituição formal é aquela que obedece ao processo de elaboração de Constituição. Por exemplo, a nossa Constituição foi elaborada na Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados, chamados deputados constituintes, se reuniram e formularam a nossa Constituição de 1988. Então, tudo que foi formulado naquele processo de elaboração da Constituição é considerado Constituição, não importa o conteúdo. E essa é a chamada Constituição formal. E a Constituição de 1988 é uma Constituição formal. Por quê? Porque tudo que está nela é considerado Constituição. Não existe nenhuma norma que esteja escrita ali no texto constitucional que não tenha força de Constituição. Não existe. Então, para a Constituição formal, o que importa é o processo de elaboração. Para a Constituição material, o que importa é o conteúdo. Aí vem a pegadinha. Tá, a gente sabe que o que foi incorporado no processo de Constituição é formal, né? Tá. Só que nós temos alguns tratados internacionais que têm força de emenda constitucional e não estão na Constituição. E aí, como é que a gente resolve isso? Eles têm força de Constituição, como a Convenção de Nova York para deficientes, o Tratado de Marrakech de 2013 para cegos. Nós temos quatro tratados internacionais atualmente que têm força de emenda constitucional, porque eles foram incorporados lá naquele rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Eles foram votados em 2 turnos, em cada casa, 3/5 dos votos. Beleza. E aí, se a gente tem documentos que não estão na Constituição, que têm força de Constituição, a gente pode dizer que a nossa Constituição é formal? Ou ela não estaria se tornando uma Constituição material? Essa é a questão. Numa prova discursiva, a gente elabora algo desse sentido, né? Mas numa prova objetiva, o examinador pode complicar a nossa vida, perguntando se ela a nossa Constituição é material ou formal e incluindo essas informações aqui sobre os tratados e convenções internacionais que têm força de Constituição. Guilherme Mendes falou, princípio da fundamentabilidade material. Muito bom, Guilherme, muito bom, excelente. Excelente contribuição, é isso mesmo, o princípio da fundamentabilidade material. Diz que é Constituição o que tem matéria de Constituição, o que é assunto de Constituição, não é qualquer coisa. Então, para quem defende a Constituição material, é exatamente isso. Mas a nossa Constituição é formal. Sim, se a questão vier cobrando pura e simplesmente qual é a classificação da Constituição de 1988 quanto ao conteúdo, ponto. Você vai responder, obviamente, a nossa Constituição de 88 é formal. Por quê? Porque tudo que está na Constituição, tem forma de Constituição, é Constituição, não importa o conteúdo. Mas, se a questão vier aprofundando e dizendo que, de acordo com parcela da doutrina, os tratados e convenções internacionais incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, que tem força de Constituição, tendem a transformar a nossa Constituição de formal em material. Aí a gente vai ter cuidado. A gente vai ter que ter muito cuidado com questão desse tipo. Beleza? Então, e essa é uma informação bastante importante e aprofundada sobre essa classificação da Constituição. E isso aqui vai se repetir em outras classificações, vocês vão ver mais à frente. Quanto ao modo de elaboração, as Constituições podem ser históricas ou dogmáticas. Históricas ou dogmáticas. Como assim? Constituição histórica é aquela que é formada por um processo lento de formação, uma elaboração mais aprofundada, uma elaboração mais pensada, mais refletida e construída ao longo do tempo, né? É uma Constituição histórica. E nós temos também as Constituições dogmáticas,
que são constituições sistemáticas e escritas. Sistemáticas e escritas. Elas são dogmáticas por quê? Porque elas incorporam certos dogmas da sociedade, certas formas de pensar da sociedade. A nossa Constituição é dogmática. Por quê? Porque ela incorpora a liberdade de iniciativa, a livre iniciativa, ela incorpora a livre iniciativa por ser uma questão e uma defesa do liberalismo, ela incorpora os valores sociais do trabalho, que são valores do socialismo, então ela incorpora esses pensamentos que não são um pensamento só, são pensamentos diferentes que são incluídos na nossa Constituição como dogmas, como assuntos bastante importantes, sistematizados na Constituição. Então essa é a chamada Constituição dogmática, e a Constituição de 88 é uma Constituição dogmática. Quanto à alterabilidade, como é que a Constituição pode ser classificada? Quanto à possibilidade de alteração da Constituição, vocês lembram? Elas podem ser rígidas, flexíveis, semi-rígidas. Aqui também é clássico. Quem lê aquele livrão lá do Alexandre de Moraes, antigamente a gente estudava muito pelo Alexandre de Moraes, né? Hoje a gente estuda mais pelo Lenza. O Lenza virou o livro mais famoso do direito constitucional para concurso. Antigamente era o Alexandre de Moraes, um livrão bastante bonito. Gostava bastante desse livro porque a capa dele era muito bonita. E a forma dele de escrever também eu gostava bastante. Mas essa classificação é uma classificação que foi ampliada por ele. Então, a gente tinha a classificação básica, que é a Constituição rígida, flexível ou semi-rígida. Rígida é aquela que tem um processo mais difícil de modificação. Todas as constituições brasileiras são consideradas rígidas pela doutrina majoritária, menos a de 1824. A de 1824 era semi-rígida. Por quê? A Constituição semi-rígida é aquela que tem uma parte que tem um processo mais difícil de modificação, mas tem outra parte que pode ser modificada como qualquer outra lei. E a flexível, também chamada de Constituição plástica, é aquela que o processo de elaboração é igual ao das leis, é o mesmo das leis. Para você mudar a Constituição é a mesma coisa que você mudar qualquer lei. Mesmo quórum, mesmo processo, então tem a mesma facilidade de modificação das leis. Então, isso aqui é o básico, né? Constituições rígidas, flexíveis e semi-rígidas. Mas outros autores, por exemplo, Alexandre de Moraes, incluem outras classificações. E essas também são cobradas bastante em prova. As constituições fixas, transitoriamente flexíveis, imutáveis e superrígidas. As constituições fixas, também chamadas de constituições silenciosas, são aquelas constituições que são impostas para durar no tempo. E elas não trazem um processo de modificação. Elas não prevêem nenhum processo de modificação. Não é que ela seja imutável. A imutável está aqui embaixo. A imutável não deixa ser mudada. Mas a Constituição fixa não prevê qual é o processo de modificação. Ela é silenciosa. Ela só não traz nenhum processo. Não disse. Esse processo pode ser previsto por alguma outra lei no futuro, quem sabe, mas ela é uma Constituição fixa. Não é que ela seja imutável. Ela é silenciosa, beleza? As transitoriamente flexíveis, aquelas que podem ser modificadas igual às leis por um determinado período, por um determinado tempo. Então, a nossa Constituição, por exemplo, ela teve um período ali de 5 anos que depois seriam incluídas as emendas de revisão. É mais ou menos isso, não é exatamente isso. Não é o nosso caso das emendas de revisão. A nossa Constituição não é transitoriamente flexível, não entendam errado. Nossa Constituição não é transitoriamente flexível. Mas uma Constituição transitoriamente flexível poderia dizer, nos 5 primeiros anos, a nossa Constituição pode ser alterada como qualquer outra lei, pelo processo de lei. Depois dos 5 anos, o processo de alteração vai ser o processo de emenda. Se ela trouxesse isso, seria transitoriamente flexível. Mas a nossa Constituição não. Ela trouxe uma previsão que, depois de 5 anos, ela ia ter uma revisão, emendas de revisão, ok? Que seria um processo diferente das emendas constitucionais. Uma coisa interessante, que não sei se vocês sabem, é que, nesse período, tem doutrinador dizendo que a nossa Constituição seria imutável nesses 5 primeiros anos, porque só depois desses 5 primeiros anos
ela poderia ter as emendas de revisão. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque nesses 5 primeiros anos, ela já poderia ser emendada sim, poderia ter emenda constitucional antes das emendas de revisão, como teve, inclusive teve. Se vocês forem olhar a data das emendas constitucionais, as primeiras emendas, a emenda número 1, a emenda número 2, tem data anterior às emendas de revisão. E muito interessante isso, né? As emendas de revisão foram 5 anos depois da Constituição ser promulgada. Então, essa é a classificação. Depois das transitoriamente flexíveis, a gente tem as constituições imutáveis. Essas dizem que não podem ser mudadas, também chamadas de constituições permanentes. E as constituições superrígidas, que trazem matérias, determinadas matérias são imutáveis e outras podem ser mudadas pelo processo mais dificultoso, o processo de emenda. Para o Alexandre de Moraes, a nossa Constituição de 88 é superrígida. Por quê? Porque ela traz cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas não podem ser modificadas. Isso aqui é muito importante também. Então, observem na questão. Se a questão vier dizendo que a nossa questão é superrígida, tá certo. Se a questão vier dizendo que a nossa Constituição é rígida, tá certo também. Depende do doutrinador que está classificando. Quanto à sistemática, a nossa Constituição pode ser reduzida ou variada. As constituições, melhor dizendo, podem ser reduzidas ou variadas. A nossa Constituição é reduzida, também chamada de codificada. Ela é codificada em um código só, um texto. O texto constitucional, a Constituição, um texto só. As constituições variadas, também chamadas de constituições legais, é aquelas que são dispersas por vários textos. Vários países têm esse tipo de constituição. Vários textos que são considerados constituições para eles. E aqui, aquela mesma observação. A nossa Constituição de 88, ela sempre foi classificada como reduzida. Sempre. A doutrina sempre foi uníssona a esse respeito. A Constituição de 88 é reduzida, é uma Constituição codificada. Está ali num texto só. A gente sabe o que é a Constituição, a gente pega a Constituição na mão, a gente lê a Constituição, de cabo a rabo. Certo? Certo mais ou menos. Por quê? Porque de uns tempos para cá, a gente tem várias coisas que têm força de Constituição e que não estão no texto constitucional. O que, por exemplo? Em primeiro lugar, o que eu já falei para vocês, aqueles tratados internacionais que têm força de Constituição, tratados internacionais de direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Eles têm força de emenda constitucional, eles são Constituição, e eles não estão no texto constitucional. Em segundo lugar, as emendas constitucionais têm textos que valem como Constituição, que valem como emenda, e não foram incluídos na Constituição. Vocês já perceberam isso? Emenda 91 de 16, por exemplo, que trata de infidelidade partidária. Tem várias normas que estão lá no texto da emenda e que não entraram nem na Constituição e nem no ADCT. Como é que pode isso? Acontece pra caramba. Emenda 97, a emenda da reforma previdenciária também. Várias emendas fazem isso. Algumas coisas entram no texto da Constituição, outras entram lá no ADCT e outras não entram em lugar nenhum, fica lá no texto da emenda e valem como Constituição. Então, como é que a gente pode dizer hoje que a nossa Constituição é reduzida, se ela é codificada, que ela está num texto só, um código só? Parte da doutrina já está defendendo que a nossa Constituição tem se transformado em uma Constituição variada, porque tem matéria de Constituição que está no texto da Constituição, tem matéria de Constituição que está no texto das emendas e tem matéria de Constituição que está nos tratados internacionais incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então isso aqui é muito importante mesmo. Quanto à sistemática, a classificação da nossa Constituição tem mudado. Mas até hoje, a doutrina ainda fala, a doutrina majoritária, né, que a nossa Constituição é reduzida. A Constituição de 88 é reduzida. Então, se cair numa prova objetivamente, assim, quanto à sistemática, a nossa Constituição é letra A, reduzida. Beleza, tem que marcar. Mas se ela aprofundar, se trouxer alguma especificação e se ela disser que existem normas que estão nos tratados, normas que estão nas emendas e que são Constituição, pode marcar que a nossa Constituição é variada sim, que já se transformou em Constituição variada. Beleza? Quanto à dogmática, as Constituições podem ser classificadas em ortodoxas ou ecléticas. Constituição ortodoxa é aquela que só tem uma ideologia nela. Por exemplo, a gente tem a Constituição dos Estados Unidos. Ela é totalmente liberal, uma Constituição liberal.
que prega pela liberdade. É uma Constituição que a liberdade está acima de tudo. Quase tudo, né? Mas a liberdade, para eles, o liberalismo é a ideia que prevalece. Então, a Constituição ortodoxa é essa, que só tem uma ideologia. Já a Constituição eclética, também chamada de compromissória, como é a nossa Constituição de 88, é aquela que tenta conciliar várias ideologias diferentes. É o que acontece na nossa Constituição, quando ela diz que os valores da atividade econômica, os valores lá do direito econômico são a livre iniciativa e a valorização do trabalho. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Livre iniciativa é liberalismo, valorização do trabalho, função social do trabalho é socialismo. E é isso que acontece mesmo na nossa Constituição. Nossa Constituição agrega valores de pensamentos diferentes, de teorias diferentes. Ela agrega ideologias conciliatórias. Ela é uma Constituição eclética, bastante compromissória. Quanto ao critério ontológico, isso aqui cai bastante. É uma das classificações que mais cai em provas. As provas têm gostado bastante dessa classificação aqui. Quanto ao critério ontológico, a Constituição pode ser normativa, nominativa ou semântica. Normativa, nominativa ou semântica. Quanto mais para cima, mais normativa, mais democrática é a Constituição. Quanto mais para baixo, mais semântica, mais autoritária é a Constituição que está sendo classificada, né? A nossa Constituição é considerada normativa. Por quê? Porque considera-se que ela é implementada na prática, pelo menos tenta-se, né, implementar a Constituição na prática. A Constituição nominativa, essa aqui do meio, ela tem uma concretização sem sucesso. Já se tentou implementar essa Constituição, mas não teve sucesso. Ela foi um fracasso. E a Constituição semântica, ela não quer ser implementada na prática. O que ela quer é legitimar formalmente que o detentor do poder continue no poder. Ela só quer perpetuar quem está no poder. Só isso. É a Constituição semântica. Ela só quer dar um sentido, uma semântica. Lembra de sentido, semântica, né? Ela só quer dar um sentido àquele governo. É um governo autoritário, é um governo totalmente sem sentido. E a Constituição semântica serve para dar um sentido àquele governo. Lembrem assim que vocês vão acertar na prova. Então, a Constituição semântica é bastante autoritária, né? As Constituições de 37, 67 e 69 são consideradas semânticas, porque elas foram outorgadas em períodos ditatoriais do Brasil. Já as Constituições de 34, 46, 24, 1824 e 1891 são consideradas nominativas. Por quê? Porque elas foram tentaram implementar essas Constituições, mas elas não tiveram sucesso, tanto que foram revogadas pelas Constituições posteriores, né? Mas considera-se que a Constituição de 88 é normativa. Ela é implementada na prática. Alguns doutrinadores criticam essa classificação aqui. Dizem que nossa Constituição não é tão normativa assim, não. Ela tem muitas normas, muitas questões que não foram implementadas na prática. Já depois de décadas que a nossa Constituição está aí em vigor, e muitas coisas não foram implementadas. A gente vai ver lá o salário mínimo. O salário mínimo tem que servir para quê? Tem que garantir o quê? Saúde, lazer, alimentação, vestuário, tudo que o salário mínimo tem que garantir. Ele garante? Não garante, né? Não garante tudo isso. E dizem que, por isso, a nossa Constituição estaria aqui entre a nominativa e a normativa, tentando ser normativa. Mas, se vier objetivamente, na prova objetiva, essa questão, nossa Constituição, quanto ao critério ontológico, é normativa. Beleza? Normativa. É um critério que leva em consideração a correspondência à realidade. Se a Constituição corresponde à realidade, a essência da Constituição. E quanto ao sistema? A Constituição pode ser principiológica ou preceitual. Principiológica é aquela que tem muitos princípios. Preceitual é aquela que tem muitas regras. Lembra da diferença entre regras e princípios, né? Princípios são mais abstratos, mais abertos, e no conflito entre os princípios, um não anula o outro. O que resolve o conflito entre os princípios é a ponderação no caso concreto. Um vai valer um pouco mais do que o outro, mas de acordo com o caso concreto. Já as regras não.
as regras em conflito entre regras, uma vai valer e a outra não vai valer. Uma vale e a outra não. É a subsunção. As regras são mais fechadas, mais concretas do que os princípios. Quanto à função, a Constituição pode ser provisória ou definitiva. Qual é a função dessa Constituição? É ficar ou não é ficar? Então, se for ficar, ela é definitiva. E a nossa Constituição veio para ficar. Ela é uma Constituição definitiva. Constituição provisória é aquela que normalmente acontece em períodos de guerra. Quando um país está em guerra, é invadido por outro, ou quando o país é dominado por outra nação, essa outra nação traz uma Constituição provisória e deixa ali. Essa vai ser a Constituição de vocês, enquanto vocês não tiverem um novo governo, não elegerem um novo governo democrático. Então, normalmente a Constituição provisória se dá nesse contexto. Mas lembrem que, quanto à função, para que veio a nossa Constituição? Veio para ficar. Então, a nossa Constituição é definitiva. Quanto à origem da decretação, de onde veio a Constituição? Origem da decretação, de onde veio? Ela pode ser heterônoma ou autônoma. Autônoma, se ela veio do próprio povo, da própria nação. Heterônoma, se ela veio de outra nação. Hétero, outra nação, outro povo. Então, como eu falei naquela hipótese de Constituição que é imposta em período de guerra, ela é uma Constituição heterônoma, porque é uma outra nação impondo à Constituição aquela nação invadida, dominada. A nossa Constituição de 88 é autônoma. Quanto à origem da decretação, ela é autônoma. O próprio povo brasileiro, a própria nação brasileira, promulgou a Constituição de 88. Aí a gente entra em critérios específicos de doutrinadores específicos, que são bastante cobrados em prova também. Cuidado com esses critérios aqui. O primeiro deles é o critério de Manuel Gonçalves, que traz duas classificações. Constituição quanto à finalidade, Constituição quanto ao papel. Isso aqui cai bastante em prova, bastante mesmo. Cuidado com essa classificação. Quanto à finalidade, Manuel Gonçalves diz que a nossa Constituição pode ser uma Constituição garantia, uma Constituição balanço ou uma Constituição dirigente. Qual é a diferença entre elas? A Constituição garantia é aquela que garante liberdades e limitação do poder. Então, é aquela ideia de Constituição mesmo. Para que serve uma Constituição? Para garantir as liberdades do cidadão e para limitar o poder do soberano. É aquela ideia clássica de Constituição. Constituição garantia. E a nossa Constituição de 88 é uma Constituição garantia. Beleza? O Manuel Gonçalves também fala da Constituição balanço, que é aquela Constituição que marca um degrau de evolução socialista. Aqueles países socialistas, eles têm um degrau de evolução até chegar ao comunismo, certo? Então, uma Constituição balanço é aquela que marca um degrau de evolução dos países socialistas. E a Constituição dirigente é aquela que traz um projeto de Estado. Traz um projeto de Estado. Nosso Estado vai ser dessa forma. É a Constituição dirigente. E a Constituição brasileira, ela é ao mesmo tempo uma Constituição garantia, que garante liberdades, e uma Constituição dirigente, porque traz um projeto de Estado para o futuro. Quanto ao papel, a nossa Constituição pode ser Constituição-lei, Constituição-fundamento ou Constituição-moldura. Constituição-lei é aquela que tem o mesmo status das leis, ampla liberdade do legislador aqui. A Constituição-fundamento é aquela que tenta prever em detalhes as inúmeras relações sociais. Então, a Constituição-fundamento ela traz muitos detalhes da vida em sociedade, sobre direito urbanístico, sobre direito civil, coisas das relações entre as pessoas. É uma Constituição-fundamento. Aqui ocorre o fenômeno chamado de ubiquidade constitucional. Se trouxerem isso na prova de vocês, o que é ubiquidade constitucional? É a pretensão que algumas constituições têm de prever tudo, ou quase tudo, o que tem a ver com a vida em sociedade. Então é a ubiquidade. Ubiquidade, estar em todos os lugares. Ubiquidade, tudo. Ubi, prefixo ubi, né? Tudo. Ubiquidade constitucional. A Constituição que tenta prever em detalhes toda a vida da sociedade. E a Constituição moldura, que é o que é a nossa Constituição de 88, é aquela Constituição que fixa uma moldura, um limite de atuação do legislador. Ela é intermediária entre a Constituição-lei e a Constituição-fundamento. Constituição-lei é aquela que dá ampla liberdade para o legislador, ela prevê pouca coisa, deixa o legislador à vontade. E a Constituição-fundamento, que tenta prever tudo, que o legislador tem pouca coisa para dizer, porque a Constituição já disse tudo. A Constituição-moldura já é um meio termo. Ela nem diz tudo e nem diz
pouquíssimo. Ela diz ali no meio termo. Ela fixa limites para a atuação do legislador. Ela é intermediária. E a nossa Constituição é assim. É uma Constituição moldura. Não chega a ser uma Constituição fundamento, não, segundo o Manuel Gonçalves. A gente também tem o critério do André Ramos Tavares, quanto ao conteúdo ideológico. Aí as constituições podem ser liberais ou negativas, ou sociais, positivas ou dirigentes. Como assim, negativa, positiva? Liberais, negativas são aquelas constituições que tentam garantir as liberdades, tentam se abster o máximo possível da vida das pessoas. Elas não garantem nada, não dizem que o Estado vai prestar nada, só diz que o Estado vai se abster de intervir na vida das pessoas. Constituição liberal. A Constituição social é aquela também chamada de positiva ou dirigente, é aquela que tenta garantir muitos direitos e garantias, muitos direitos sociais, direitos de segunda dimensão, até terceira dimensão, são as chamadas constituições sociais. E a Constituição de 1988 é uma Constituição social, sim, porque ela é positiva, ela garante muitos direitos sociais. É uma Constituição dirigente. A gente também tem o critério de constituições expansivas, do Raul Machado Horta. Constituição expansiva. É uma classificação que se preocupa em 3 planos: conteúdo anatômico estrutural, comparação interna e comparação externa. Como assim? Conteúdo anatômico estrutural é o plano da Constituição, que traz os títulos, capítulos, seções. Uma Constituição que é dividida assim: títulos, capítulos, seções. É a nossa Constituição, ela é dividida bem assim. Ela tem uma comparação interna, uma evolução para as constituições anteriores. Ela pega coisas das constituições anteriores e evolui e vai mais adiante. A nossa Constituição é bem assim. Se vocês forem observar, tenta comparar o texto da nossa Constituição com as constituições anteriores. Tem muita coisa que é parecido. Realmente, é muita coisa que é parecida. Textos iguaizinhos, artigos iguaizinhos, mas ela avança bastante, ela traz bastante coisa nova. Tem uma comparação interna. E uma comparação externa, que é comparar com as constituições de outros países. A gente analisou as constituições de outros países e integrou na nossa Constituição algumas características dessas outras constituições. E isso a gente pode ver, sim, estudando a nossa Constituição. Isso realmente acontece aqui. Por isso que o Raul Machado Horta diz que a nossa Constituição de 88 é uma Constituição expansiva, sim. Expansiva, porque ela tem esse conteúdo anatômico estrutural, ela tem uma comparação interna e tem uma comparação externa. Ela cumpre todos os 3 requisitos, todos os 3 planos da Constituição expansiva, da classificação dele. E, por fim, o critério mais diferentão aqui, que é o critério de subconstituições do Hildkruger. Hildkruger. Só o Carlos para falar isso aqui. Então, o critério de subconstituições, também chamado de constituições subconstitucionais. Constituições subconstitucionais. O que quer dizer isso? O que é uma subconstituição? Esse doutrinador aqui é um doutrinador alemão de alguns anos. Ele já vem defendendo essa teoria, não é uma teoria nova. E quem trouxe essa classificação para o Brasil foi o Adi Lamego Bulus. O Adi Lamego Bulus. Tem um livrão gigante de constitucional. Ele diz que constituição subconstitucional ou subconstituição são aquelas hipóteses de constituições que trazem muitas coisas, prevêem muitas regras, muitos princípios e coisas que não deveriam estar na Constituição, como acontece na nossa Constituição, né? Eu falei lá na norma do Colégio Pedro II, permanecerá na órbita nacional. O que isso tem a ver com Constituição, né? Nada, não tem a ver com nada. Então ele fala que constituições só devem trazer aquilo que interessa à sociedade como um todo, sem detalhamentos inúteis. Então ele fala que até as normas de direito financeiro, normas de direito tributário, normas de direito eleitoral não deveriam estar na Constituição. Isso não é matéria de Constituição. Isso aí deveria estar em lei complementar, lei ordinária, mas em Constituição não. Então ele fala que essas normas são subconstituições, não são constituições propriamente ditas. Ele fala que esse totalitarismo constitucional, esse excesso de temas da nossa Constituição, acaba trazendo temas de interesse de certos grupos que conseguem fazer um lobby, chegar lá, incluir alguma coisa na Constituição que não é do interesse da população, não é do interesse do povo, ou não vai ser o interesse do povo para
para a posteridade, é um interesse momentâneo. Então por que isso precisa estar na Constituição? Constituição é algo que vem para ficar. Constituição é a estrutura da nossa sociedade, é a pedra fundamental jurídica da nossa sociedade. Então tem que ser algo que venha para ficar, não é algo que vai ficar sendo emendado toda hora. Se acontece isso, a Constituição que acontece isso, ela não serve para o futuro, ela não tem perpetuidade, não tem estabilidade. E justamente por isso esse doutrinador diz que essas normas acabam sendo subconstituições ou constituições subconstitucionais. Por isso que elas não têm essa característica, essa força de ser uma Constituição que veio para ficar. Por isso que, às vezes, as constituições dos países são tão modificadas, são emendadas, são substituídas toda hora, uma pela outra. Como a Constituição quer prever muita coisa, ela acaba perdendo a sua força, perdendo a sua perenidade. Vira um totalitarismo constitucional, vira uma subconstituição, como diz o Hildekruger. Quais são as classificações da nossa Constituição de 1988? Nossa Constituição é promulgada, porque ela é democrática, ela foi trazida pelo povo. Nossa Constituição é escrita, é instrumental. Por quê? Porque ela está num texto. Nossa Constituição é analítica, porque ela traz muitas normas diferentes. Nossa Constituição é formal quanto ao conteúdo, porque o que importa para ser Constituição é o processo de elaboração, não o conteúdo. Tudo que está na Constituição é a Constituição. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Por quê? Porque ela é sistemática e é escrita. Quanto à alterabilidade, a nossa Constituição é rígida. Para certos doutrinadores, ela é super rígida, como Alexandre de Moraes, ela é super rígida. Quanto à sistemática, a nossa Constituição é reduzida ou codificada, porque está em um texto só, mas tem se transformado em variada, de acordo com alguns doutrinadores. Quanto à dogmática, a nossa Constituição é eclética ou compromissória, porque concilia ideologias diferentes. Quanto ao critério ontológico, a nossa Constituição é normativa, porque ela é implementada na prática, ela é mais democrática. Quanto à sistemática, a nossa Constituição é principiológica, porque ela traz muito mais princípios. Quanto à função, a nossa Constituição é definitiva, porque ela veio para ficar, ela não é provisória. Quanto à origem da decretação, a nossa Constituição é autônoma, porque foi promulgada pelo próprio povo, pela própria nação brasileira. No critério do Manuel Gonçalves, quanto à finalidade, ela é ao mesmo tempo uma Constituição garantia e uma Constituição dirigente. Quanto ao papel, a nossa Constituição é uma Constituição moldura. Constituição moldura. Por quê? Porque ela fixa alguns limites, algumas bordas para o legislador e dá essa certa liberdade para o legislador inovar no ordenamento jurídico. No critério do André Ramos Tavares, de conteúdo ideológico, nossa Constituição é mais social do que liberal. No critério do Raul Machado Horta, nossa Constituição é uma Constituição expansiva, porque tem um conteúdo anatômico estrutural, é dividido em títulos, capítulos, seções, tem uma comparação interna e tem uma comparação externa. E no critério do Hildekruger, a nossa Constituição ou tem característica de subconstituições ou de constituições subconstitucionais. Não dá para dizer que ela é uma subconstituição. Ela tem normas dentro dela que são subconstituições. Beleza? Fechamos mais um assunto, hein? Classificações constitucionais.